Quando Larissa Mendes entrou na cafeteria naquela tarde de inverno em São Paulo, todo mundo virou a cabeça. Não de admiração, de cuidado para não olhar muito. A moça de 20 anos usava o cabelo longo jogado pro lado esquerdo do rosto, mas não escondia as cicatrizes de queimadura, que iam da testa até o queixo. As pessoas cochichavam atrás da mão. Uma mãe puxou o filho mais para perto. Alguém parou o copo de café no meio do caminho para a boca. Todo mundo pensava a mesma coisa. O que ela tá fazendo aqui? Encontrar aquele pai solteiro que mal paga o aluguel. Quando a respiração da Larissa ficou curta, e ela virou para ir embora, envergonhada. Felipe Santos se levantou da mesa dele. Ele foi direto na direção dela. Ela se preparou pro fora, pra desculpa educada, pro olhar de horror. Mas o Lipe pegou de leve a mão trêmula dela na dele. A cafeteria ficou em silêncio. Ninguém se mexeu. E pela primeira vez em 3 anos, Larissa se sentiu vista de verdade. Mas para entender como eles chegaram nesse momento, precisamos voltar pro começo. Felipe Santos tinha 36 anos. A vida tinha marcado ele nos olhos. Ele era alto, 1,83 metros, ombros largos de anos trabalhando pesado. Mas tinha uma gentileza que não combinava com o tamanho. O rosto era bondoso, cansado de turno duplo na oficina mecânica pequena, lá na zona leste de São Paulo. Toda manhã acordava às 5 horas para fazer o lanche da filha. Toda noite dormia com graxa ainda embaixo da unha. A esposa tinha ido embora quando a Sofia tinha só 3 anos. Disse que não aguentava mais a pobreza, o apê apertado, o carro velho, o esticar cada real. Saiu numa terça de manhã, e nunca mais olhou para trás. Desde então o Lipe vivia convencido de uma coisa. Ele nunca ia ser suficiente para alguém amar. A Sofia tinha 7 anos agora. Tinha os cachos escuros da mãe, mas os olhos castanhos firmes do pai. Era educada e esperta, do jeito que criança fica quando precisa crescer rápido demais. Ela percebia quando o pai pulava a refeição para ela repetir. Percebia quando ele contava moeda no mercado. E percebia com aquela clareza de criança, quando adulto era cruel ou gentil. A Sofia tinha um medo que apertava o coração dela, que a mãe voltasse e levasse o pai embora, deixando ela sozinha. Ela grudava no Lipe com um amor feroz e protetor. A vida da Larissa Mendes era totalmente diferente antes do acidente. Antes do incêndio que mudou tudo. Ela era linda do jeito que o mundo mede beleza. Rainha do baile na faculdade. Pianista talentosa. Cheia de vida e confiança. O pai dela, Carlos Mendes, era bilionário do ramo de construção e tecnologia. Larissa cresceu em mundo de colégio particular, festas de gala beneficentes, onde sorriam para ela não só por quem ela era, mas por quem era o pai. Aí veio o acidente de carro 3 anos atrás. Ela tinha 23 anos, indo com a madrasta para um evento da família. O carro foi atingido na lateral num cruzamento. Gasolina vazou. Fogo pegou. A porta do lado da Larissa travou. Ela gritou enquanto as chamas lambiam pela janela quebrada, queimando o rosto, pescoço, ombro. Um caminhoneiro conseguiu puxar ela para fora, mas o estrago já estava feito. A madrasta saiu só com machucados leves. Larissa passou 8 meses em unidade de queimados e cirurgias reconstrutivas. Quando finalmente olhou no espelho, a menina que conhecia tinha sumido. As cicatrizes iam da têmpora esquerda até o queixo, texturizadas e descoloridas. Lembrança eterna daqueles segundos horríveis. Mas pior que as cicatrizes físicas, era o jeito que as pessoas olhavam depois. Os olhares, os cochichos, os olhos desviados com cuidado. Amigos pararam de visitar. O noivo terminou por telefone, sem nem encarar ela. O pai, tentando proteger, isolou ela ainda mais. Carlos disse para a imprensa que Larissa estava estudando no exterior. Manteve ela escondida na mansão da família. Achava que estava poupando ela da crueldade do mundo, mas só convenceu ela de que era algo vergonhoso, algo para esconder. Larissa se fechou completamente. Só saía para consulta médica. Parou de se olhar no espelho. Parou de acreditar que alguém pudesse olhar para ela, sem pena ou nojo. A voz dela virou um sussurro. Tinha ataque de pânico em lugar lotado. A moça confiante sumiu. Virou fantasma que andava pelo mundo, tentando ocupar menos espaço, ser menos visível, incomodar o mínimo possível. Carlos Mendes tinha 60 anos, e o tipo de poder que vem de décadas de decisão dura nos negócios. Amava a filha com força, de forma protetora, mas controladora.
Achava que só alguém com o mesmo dinheiro e status poderia valorizar a Larissa de verdade. Monitorava as poucas saídas dela. Tinha equipe de segurança relatando com quem ela falava. Via ameaça e oportunista em todo canto. E tinha certeza absoluta que um mecânico pobre com casamento fracassado não tinha lugar na vida da filha. O encontro que mudou tudo aconteceu numa tarde fria de janeiro, no shopping JK Iguatemi. A Sofia implorou pro Lipe levar ela a comprar presente de aniversário para melhor amiga. Ele topou, mesmo sabendo que ia aumentar a dívida do cartão. Andavam pelo shopping iluminado e lotado, a mãozinha da Sofia na dele. Aí a ex-mulher apareceu do nada. Surgiu da multidão como pesadelo. Queria dinheiro. Queria ver a Sofia. Queria bagunçar a paz que o Lipe construiu com tanto esforço, enquanto o Lipe tentava resolver na calma. Voz baixa para Sofia não se assustar. A menina escapuliu. Viu a mãe e entrou em pânico. Correu sem rumo pela multidão. O coração do Lipe parou quando virou e viu a filha sumida. Gritou o nome dela, empurrando gente. Pânico crescendo a cada segundo. Enquanto isso, do outro lado do shopping, Larissa tentava uma das raras saídas dela. Usava moletom grande, óculos escuros, máscara cobrindo quase tudo. Estava perto da fonte quando ouviu o choro de criança. A Sofia estava apavorada, perdida no mar de estranho. Quando Larissa se abaixou, a máscara escorregou. A menina olhou direto para as cicatrizes que cobriam metade do rosto. Larissa congelou, esperando o grito. Medo, rejeição que já estava acostumada. Mas a Sofia só inclinou a cabeça, lágrimas parando. Esticou um dedinho pequeno e tocou de leve a bochecha marcada. A voz saiu baixinha, cheia de preocupação, não medo. Dói ainda? Você deve ter sido muito corajosa. Algo dentro da Larissa quebrou. Ela começou a chorar atrás dos óculos. Ninguém olhava para as cicatrizes dela com compaixão em 3 anos. Todo mundo ou olhava horrorizado, ou desviava desconfortável. Mas essa criança de 7 anos viu só alguém que sofreu e sobreviveu. A Sofia abraçou o pescoço da Larissa com os bracinhos. Tá tudo bem, sussurrou a pequena. Você continua linda. Parece que lutou com o dragão. Foi quando Lipe encontrou elas. Chegou correndo sem fôlego, desesperado. Viu a filha segura nos braços de uma estranha de moletom. Larissa se levantou rápido. Máscara de volta. Preparada pro homem arrancar a criança. Da mulher assustadora e marcada. Mas o Lipe se ajoelhou. Olhou a filha para ver se estava bem. Depois olhou para Larissa. Os olhos dele cheios de gratidão, não medo. Obrigado. Disse, voz grossa de alívio. Muito obrigado por cuidar dela. Larissa mal conseguia falar. Acenou com a cabeça. Começou a recuar, mas a Sofia pegou na mão dela. Pai, ela é legal. Insistiu a menina. Podemos comprar chocolate quente para ela? Por favor? Ela me ajudou. O Lipe sorriu, e aquele sorriso transformou o rosto cansado em algo gentil e verdadeiro. Claro que podemos. Disse. Olhou para Larissa. Se você quiser vir com a gente é o mínimo que a gente faz. Larissa quis correr. Todo instinto gritava para recusar. Sumir de volta no isolamento seguro. Mas tinha algo no olhar desse homem. Algo no jeito que a filha segurava a mão dela sem medo. Que fez ela sussurrar, tá bom, antes de pensar. Foram para uma cafeteria pequena no shopping. Larissa sentou de frente pro Lipe e pra Sofia. Mãos tremendo enquanto tirava devagar a máscara para tomar. Sentiu todo o olhar da cafeteria virar para ela. Ouviu os cochichos. Sentiu a vergonha conhecida subindo pela espinha. A respiração acelerou. Pânico chegando. Aí o Lipe fez algo que ela nunca esqueceu. Deslocou o corpo casualmente. Virou de lado para bloquear a visão das outras mesas. Sem alarde. Sem comentar. Só se posicionou como escudo. A Sofia tagarelava feliz, sem ligar para as cicatrizes. Falava da escola. Dos livros favoritos. De como o pai trabalhava muito. Mas eles eram felizes mesmo assim. O Lipe era quente mas não invadia. Perguntava coisas leves para Larissa. Onde estudou? O que gostava de fazer? Tratava ela como pessoa. Não curiosidade. Não tragédia. Quando a Sofia derrubou o chocolate quente, Larissa riu. Foi um som pequeno, enferrujado de tanto tempo sem usar, mas verdadeiro. O Lipe notou. Sorriu para ela. E por um instante, Larissa se sentiu a menina de antes. A que ria fácil. E não vivia achando que estavam julgando. Quando se despediram, a Sofia abraçou Larissa.
Você parece princesa que lutou com dragão e venceu, declarou a pequena. Sério, isso te deixa mais corajosa que as princesas dos meus livros. Larissa chorou no carro por 1 hora depois. Chorou porque uma criança viu ela como corajosa, não quebrada. Chorou porque um estranho protegeu ela sem pedir. Chorou porque tinha esquecido como era ser tratada como gente, não como caso médico ou pena. Naquela noite na mansão da família, Larissa se pegou sorrindo da lembrança. Escondeu o sorriso como tesouro. Apertou no travesseiro onde ninguém via. Mas o pai notou a mudança. Carlos Mendes mandou ver as câmeras do shopping. Quando viu a filha conversando com homem e criança, mandou investigar. Em 24 horas sabia tudo do Felipe Santos. Casamento fracassado. Renda baixa. AP pequeno. Montanha de dívida. Chamou Larissa pro escritório. Sei que você conheceu alguém hoje. Disse voz dura. Um mecânico. Pai solteiro. Alguém totalmente inadequado. Larissa sentiu a felicidadezinha desabar. Ele foi gentil comigo. Disse baixinho. Não olhou pra mim como um monstro. A expressão do pai amoleceu um pouco. Mas não é o suficiente. Gente assim vê oportunidade na nossa família. Provavelmente já tá planejando como te usar. Pela primeira vez em 3 anos. Larissa sentiu raiva em vez de vergonha. Ele nem sabia quem eu era. Disse, voz mais firme. Só viu alguém que ajudou a filha dele. Carlos proibiu ela de ver o Lipe de novo. Ameaçou cortar terapia. As poucas liberdades. Mas algo mudou na Larissa. Uma faísca de teimosia acendeu. Ela achou o número da oficina onde ele trabalhava. Ligou, voz tremendo. Perguntou se podia ver ele de novo para agradecer direito à gentileza. O Lipe ficou surpreso, mas feliz. Eu gostaria muito. Disse. A Sofia não para de falar da princesa guerreira que luta com o dragão. Marcaram na cafeteria pequena na semana seguinte. Larissa passou os dias antes em ansiedade e esperança que achava que tinha perdido para sempre. Treinou no espelho, tentando se acostumar de novo com o reflexo. Escolheu roupa com cuidado, que cobria as cicatrizes, mas sem parecer que estava se escondendo. No dia, quase desistiu 3 vezes no caminho, quando estacionou na frente da cafeteria. E viu gente pelas janelas. O peito apertou. Ficou 15 minutos no carro, tentando respirar, se convencendo que conseguia. Finalmente saiu. No segundo que pisou lá dentro, soube que era erro. Todo mundo virou para olhar. Ouviu suspiros. Silêncio repentino. Meu Deus, cochichado à esquerda. Uma mulher puxou o filho para trás como se cicatriz pegasse. Um homem se levantou e mudou de mesa. A visão da Larissa começou a embaçar. Mãos dormentes. Virou para sair correndo pro carro. E nunca mais tentar. Aí ouviu a voz do Lipe. Larissa. Virou. Ele estava de pé na mesa do canto, esperando. Sofia junto, sorrindo. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Enquanto Larissa ficou parada na porta, tremendo de humilhação, o Lipe andou na direção dela. Não para longe. Para ela. Cruzou a cafeteria inteira com todo mundo olhando. Chegou perto e estendeu a mão. Não para apertar. Só para segurar. Fico feliz que você veio. Disse simples. Voz quente e firme. E na frente de todo mundo, de todos os olhares e cochichos e julgamento, Felipe Santos pegou a mão fria e trêmula da Larissa Mendes na dele. Segurou com gentileza, mas firme. Olhou nos olhos dela, não nas cicatrizes, e sorriu. A gente guardou lugar para você. Disse, perto da janela. A Sofia insistiu. A cafeteria ficou muda. Larissa sentiu lágrimas vindo. Mas dessa vez não era de vergonha. O Lipe levou ela para a mesa, ainda segurando a mão, e puxou a cadeira. A Sofia começou a falar da semana dela, tratando Larissa como amiga antiga, sem ligar pro drama ao redor. Quando Larissa finalmente olhou pro Lipe de verdade, viu nos olhos dele algo que achava perdido para sempre. Aceitação. Não pena, não horror, nem admiração forçada pela coragem. Só calor humano simples e verdadeiro. Olhava para ela como olharia para qualquer um, como se ela fosse só uma pessoa, digna de conhecer. O Lipe viu uma gota de suor escorrendo da linha do cabelo dela, passando pela pele marcada. Sem pensar, sem fazer cena, pegou o guardanapo e limpou de leve. O gesto foi tão natural, tão carinhoso, que Larissa sentiu algo se abrir no peito. Quando foi a última vez que alguém tocou nela sem hesitar, sem aquele segundo de recuo? Conversaram por 2 horas. O Lipe contou do trabalho,
da satisfação de consertar o que parece irremediável. Falou da Sofia, de como ela era a melhor coisa que aconteceu na vida dele, mesmo sendo assustador criar sozinho. Foi honesto sobre as dificuldades, o dinheiro apertado, o cansaço, mas falou sem vergonha, como se pobreza não fosse defeito moral, só circunstância. Larissa se abriu de jeitos que não fazia há anos. Contou do acidente, do medo, do isolamento. O Lipe ouviu sem interromper, sem frase feita vazia. Quando terminou, ele só disse: "Isso parece muito solitário. Não, você é tão corajosa. Nem ainda bem que sobreviveu." Só reconheceu a dor dela. Aquela noite marcou o começo de tudo, mas também o começo da tempestade. Carlos Mendes foi avisado em poucas horas que a filha estava em público de novo com o mecânico. Ficou furioso. Na manhã seguinte, chegou na oficina do Lipe. Entrou de terno caro, flanqueado por 2 advogados. Os outros mecânicos pararam. Sentiram o problema. Carlos olhou a oficina pequena e suja com desprezo, antes de fixar no Lipe. "Você é o Felipe Santos." Não era pergunta. O Lipe se endireitou, limpando as mãos no trapo. "Sou. Posso ajudar?" Carlos sorriu frio. "Pode ficar longe da minha filha." A oficina silenciou. O Lipe sentiu todos os olhares. "Com todo respeito, senhor. Sua filha é adulta. Ela escolhe." O sorriso do Carlos sumiu. "Minha filha é vulnerável. Passou por trauma. E você tá se aproveitando." O Lipe sentiu raiva subindo, mas manteve voz firme. "Não tô me aproveitando de ninguém. Só tô conhecendo ela." Carlos chegou mais perto. "Vou ser claro. Mandei investigar você. Casamento fracassado. Dívida. 2 empregos para pagar a P de 1 quarto. Acha que não sei o que você quer? Acha que vou deixar alguém como você explorar a solidão da minha filha por dinheiro?" O Lipe quis socar. Em vez disso, respirou. "Não quero nada além de talvez tomar um café com alguém que parece gentil. Mas entendo que o senhor é protetor. Eu seria também se a Sofia tivesse sofrido o que a Larissa sofreu." Carlos se inclinou perto. "Se falar com ela de novo, eu acabo com você. Compro essa oficina e fecho. Faço você nunca mais trabalhar nessa cidade. Tiro sua filha de você na justiça. Você não tem como brigar, entendeu?" A ameaça a Sofia gelou o sangue do Lipe. Olhou pro bilionário e viu que não era blefe. O homem tinha poder e vontade de destruir. O Lipe acenou devagar. "Entendi." Carlos saiu sem mais palavra. O Lipe ficou parado no meio da oficina, tremendo de raiva e impotência. O chefe pôs a mão no ombro. "O que foi isso?" O Lipe só balançou a cabeça. Não conseguia explicar como o momento de conexão virou ameaça a tudo que construiu para a filha. Naquela noite, escreveu mensagem para Larissa dizendo que não podia mais ver ela. Mas antes de enviar, ela ligou. Ele foi honesto sobre as dificuldades, o dinheiro, o cansaço, mas sem vergonha. Larissa se abriu de novo. Contou do acidente, do medo, do isolamento. O Lipe ouviu. Quando terminou, disse só: "Isso parece muito solitário." 40 minutos depois, no meio de uma chuva de verão forte, Larissa apareceu no AP pequeno dele. Chegou encharcada, cabelo colado no rosto, cicatrizes visíveis na luz dura do corredor. Tremia de frio e emoção. "Posso entrar?" O Lipe puxou ela para dentro. Pegou toalha. Fez chá. Sentaram na salinha apertada, enquanto chuva batia na janela. Sofia dormia num único quarto. Larissa olhou o sofá gasto. Parede remendada. Espaço pequeno onde Lipe e filha viviam. Depois olhou pro Lipe. "Tô cansada de me esconder." Disse. "Cansada do meu pai controlar tudo. Cansada de me tratarem como frágil demais para decidir." Lágrimas rolavam, misturando com água da chuva pingando do cabelo. "Você é a primeira pessoa em 3 anos que me tratou como gente." Ele levantou a mão e tirou devagar mecha molhada do rosto dela, dedos roçando as cicatrizes sem hesitar. "Você merece ser vista. Não escondida. Não protegida do mundo como se fosse vergonha. Você sobreviveu a algo terrível. E tá aqui. Isso te faz extraordinária." Larissa se encostou no toque. Por um momento, ficaram tão perto, que ele sentiu a respiração dela nos lábios. "Não quero deixar o medo mandar em mim. Não quero deixar meu pai decidir quem eu posso gostar." O Lipe olhou para as mãos juntas. Pensou nas ameaças do Carlos, no risco pro emprego, pra guarda da Sofia. Mas pensou também na mulher ao lado dele, tentando recuperar a vida. "Seu pai pode complicar muito para mim." Disse sincero.
Tenho a Sofia para pensar. Não posso perder emprego nem entrar em briga judicial. Larissa acenou. Entendendo. Eu sei. E se você falar que não pode arriscar? Eu entendo. Mas quero que saiba que você já me deu algo precioso. Me lembrou que não sou impossível de amar. Que alguém pode olhar para mim e ver pessoa que vale a pena conhecer. A voz quebrou. É um presente que não dá para pagar. Ficaram ali no apê escuro. Tempestade lá fora. Os dois sabendo que estavam numa encruzilhada. Finalmente, o Lipe falou. Cresci sem nada. Me olharam de cima a vida toda. Porque trabalho com as mãos. Não em escritório. Me trataram como lixo porque não tenho dinheiro nem status. Olhou nos olhos dela. Mas nunca deixei ninguém me fazer sentir menos que humano. E não vou deixar seu pai fazer isso com você. Antes que cruzassem a linha, um flash iluminou a janela. Os dois pularam. O Lipe correu para a janela. E viu o fotógrafo correndo pro carro. Paparazzi. Alguém deu furo. Que a filha marcada do bilionário tava no apê de mecânico pobre de noite. As fotos estouraram na internet em horas. De manhã tava em todo lugar. Filha queimada de bilionário em romance secreto com pai solteiro pobre. Comentários cruéis. Chamavam Larissa de desesperada. Lipe de caçador de fortuna. Advogados do Carlos emitiram nota. Mídia caiu em cima. No começo, Larissa quis se esconder de novo. A exposição. O julgamento. Era tudo que temia. Mas viu como Lipe lidou. Deu uma declaração só. Larissa Mendes é mulher gentil e inteligente que merece privacidade e respeito. O que a gente tem é entre nós, não pro público. Não pediu desculpa. Não justificou. Não deu desculpa. Ver ele enfrentar a tempestade midiática com dignidade quieta. Deu coragem para Larissa. Fez algo que nunca fez. Aceitou uma entrevista nos termos dela. Sentou na frente da câmera sem esconder cicatrizes. E contou a história real. Não versão conto de fadas que mídia queria. A real. Acidente. Isolamento. Aprender que valor não vem de aparência nem dinheiro do pai. O Lipe se aproximou. Sentou do lado dela no sofá velho. Você não precisa provar nada para mim. Disse gentil. Não me deve nada por ser decente. Larissa balançou cabeça. É exatamente por isso que quero continuar vendo você. Porque para você decência básica é o que se deve para as pessoas. Esticou a mão e pegou a dele. Do mesmo jeito que ele pegou na cafeteria. Não quero mais me esconder. Preciso te contar uma coisa sobre o acidente. Disse ele. Larissa sentiu medo subir. Por 3 anos carregou culpa. Foi ela que pediu para a madrasta correr mais. Foi ela que quis o atalho. Achava que o acidente era culpa dela. Seu pai me entregou o laudo. Disse o Lipe quieto. A madrasta desviou para evitar criança que correu na rua. O laudo confirma. O outro motorista admitiu que passou no vermelho. Você não causou isso, Larissa. Nem ela. Foi só um acidente horrível. O laudo caiu das mãos dela. 3 anos. 3 anos carregando culpa que não era dela. 3 anos achando que merecia a dor porque causou. A madrasta tentou te contar, continuou o Lipe, depois do acidente. Mas você estava tão traumatizada que não ouvia. E eu? Parou, voz embargando. Eu estava tão focado em te proteger do mundo, que nunca garanti que você entendesse. Me perdoa. Larissa desabou. Não de dor física, mas do peso da culpa finalmente saindo. O Lipe chegou em minutos depois da ligação dela. Segurou ela enquanto chorava. Não de tristeza, de alívio. Não sou quebrada porque mereço. Sussurrou no ombro dele. Não tô sendo punida. O Lipe apertou mais. Você nunca foi punida. E nunca foi quebrada. A revelação mudou tudo. Carlos, vendo a filha sofrendo, vendo como esse mecânico segurava ela com tanto carinho, começou a entender que não era sobre dinheiro ou status. Era sobre a filha finalmente achar alguém que via ela inteira, cicatrizes e tudo, e escolhia ficar. Carlos apareceu no apê do Lipe no dia seguinte. Dessa vez sozinho. Sem advogado. Sem ameaça. Olhou o espaço pequeno onde o Lipe criava a filha. E algo na expressão amoleceu. Minha filha te ama. Disse simples. Não é pergunta. O Lipe encarou os olhos dele. Ainda não sei se é amor. Mas eu cuido muito dela. E acho que ela é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Carlos ficou quieto um tempo. Passei 3 anos tentando proteger ela de um mundo que machucou, mas no fundo tava mantendo ela presa. Mas era o começo da paz. A mídia cansou e foi para outra história. O frenesi diminuiu. O que ficou foi algo mais quieto e real.
Lipe e Larissa continuaram se vendo, construindo algo verdadeiro longe de câmera e julgamento. Sofia adorava Larissa, que ensinava piano para ela e lia história. Larissa voltou para terapia, dessa vez para reconquistar a vida. Não só sobreviver. Um ano passou. Num piquenique no parque, Sofia correu para os braços da Larissa. Joga foto comigo, mãe. Larissa congelou. Olhou pro Lipe. Pergunta nos olhos. Sofia nunca tinha chamado assim antes. O Lipe sorriu gentil e acenou. Sofia tirou selfie com Larissa. As duas rindo. Cicatrizes visíveis, mas irrelevantes no momento de alegria pura. Quando Sofia correu para brincar de novo, o Lipe virou para Larissa. Pegou na mão dela. Mesmo gesto que começou tudo na cafeteria um ano antes. Preciso te contar uma coisa. Disse, voz séria mas quente. Eu me apaixonei por você há meses. Não falei porque queria te dar espaço para curar, para descobrir quem você é fora do trauma. Mas não aguento mais guardar. Os olhos da Larissa encheram. Mas ela sorria. Eu também te amo. Disse, acho que desde aquele dia na cafeteria, quando você segurou minha mão como a coisa mais natural do mundo. O Lipe tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel simples de prata. Não caro. Ele não podia caro, mas escolhido com carinho. Não tô pedindo em casamento ainda. Disse, a gente ainda tá se descobrindo. Mas quero que saiba que sou sério nisso. Em nós. Em construir vida juntos se você quiser. Larissa pegou o anel com mãos tremendo. Colocou no dedo. Quero sim. Disse, quero tudo. Eles se beijaram no gramado. Enquanto Sofia colhia a florzinha ao longe. Pela primeira vez em 4 anos. Larissa se sentiu completamente, sem reserva, feliz, enquanto o sol baixava, pintando o céu de dourado e rosa. Os três voltaram pro carro. Larissa segurava a mão do Lipe de um lado, e da Sofia do outro. As cicatrizes pegavam a luz quente, visíveis para quem olhasse. Mas ela não escondia mais. Não se encolhia nem pedia desculpa por existir. Andava de cabeça erguida. Parte de uma família que se escolheu, não apesar das rachaduras, mas sabendo delas inteiras. No carro, Sofia dormiu no banco de trás, cansada do dia. O Lipe olhou para Larissa no banco do passageiro. O sol poente iluminava o perfil dela, marcado e lindo, forte e gentil. Tudo que ela era. Obrigado, disse baixo. Larissa olhou para ele. Por quê? O Lipe sorriu. Por ter tido coragem de entrar naquela cafeteria. Por me deixar te ver. Por escolher construir em vez de se esconder. Larissa encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por segurar minha mão. Disse, aquela primeira vez, com todo mundo olhando. Você não faz ideia do que significou. Eles dirigiram para casa pelo pôr do sol. 3 pessoas que se encontraram em circunstâncias improváveis. O mecânico que achava que não merecia amor. A mulher que achava que cicatrizes tornavam ela impossível de amar. A menininha que juntou eles com nada além de aceitação pura e simples. Não eram família perfeita para os padrões da sociedade. Não tinham riqueza, status, beleza convencional. Mas tinham algo mais valioso que tudo isso. Eles se escolheram. Olharam além da superfície. Além da pobreza, das cicatrizes, do julgamento. E viram o que importava. Corações humanos dispostos a serem corajosos o suficiente para amar. E no final, era exatamente isso.